gente já está no 4º mês do ano e as dificuldades com o imposto de renda mínimo ainda são latentes. A gente não sabe muito bem o que pode, o que não pode, como devo ou como não devo fazer. Então eu decidi tomar um café com a doutora Daniela Whittaker, que é especialista em Wealth Planning, e a gente podia chamar até de café com ponto de vista, já que tem tanto café com alguma coisa aqui, mas foi cancelado, então vamos evitar isso. Mas eu trouxe a doutora Daniela para conversar com a gente. Dani, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Dani, me ajuda a ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais. Vamos dar um banho de loja de imposto de renda mínimo, tributação de dividendos, para que a gente fique todo mundo na mesma página? É muito importante a gente entender que essa lei ela trouxe duas regras que são concomitantes, mas ao mesmo tempo independentes. Uma é a regra mensal, que eu já vou explicar, e outra é a regra anual para indivíduos específicos que oferirem certos tipos de renda que ultrapassem 600 mil reais no ano, tá? E aí eu acho que vale dar um passo para trás e a gente traduzir o que é imposto de renda mínimo, que acho que isso também facilita o entendimento de todos. Como o próprio nome diz, não é um imposto novo. A gente já tem imposto de renda. Sim. Só que este é um imposto de renda mínimo. Traduzindo em outras palavras, significa que eu vou pegar alguns tipos de renda, vou somar estes tipos de renda e aí eu vou passar uma régua dizendo qual seria o mínimo de imposto de renda que eu teria que pagar durante aquele ano, conforme as rendas que eu auferi. E aí eu vou ver no ajuste anual se eu já paguei esse mínimo ou se eu ainda não paguei esse mínimo. Essa já era uma dúvida muito frequente. As pessoas sempre perguntam, tem ajuste, não tem ajuste? Algum ajuste tem, né? Com certeza tem, até porque, na verdade, a lei vem com uma intenção de fazer um ajuste. Por isso que vai passar uma régua e dizer, este é o mínimo que para o tipo de renda que você oferiu e valor, você tem que pagar de imposto de renda. Então é um mínimo de imposto de renda, não é um novo imposto, é um mínimo de imposto. Certo. Acho que desmistificar isso facilita muito o entendimento da nova lei. Então, voltando agora para a primeira regra, que é a regra para todos os contribuintes, independentemente se eu vou oferir 600 mil reais no ano, ou muito mais, ou muito menos, se eu já paguei o meu mínimo, se eu não paguei o meu mínimo, para esta primeira regra isso não importa, que é a regra mensal. Essa regra mensal é para todo mundo. Essa primeira regra mensal determina que se eu recebi de um mesmo CNPJ em um mesmo mês uma distribuição de dividendos superior ao montante de 50 mil reais, a empresa, como responsável tributária, corresponsável tributária aqui, precisa reter 10% na fonte desta distribuição. Ou seja, se eu sou sócia de um único CNPJ e em um único mês esse CNPJ quiser me distribuir 100 mil reais a título de dividendos, vai cair no meu bolso 90 mil reais no primeiro momento. A minha PJinha lá, sou profissional, tenho a minha PJinha que presta serviços, pagaram para ela, eu vou distribuir isso para minha pessoa física, passou de 50 mil, vai ter que reter na fonte 10%. Exatamente. E é 10% do montante total, não é do excedente. Então, isso é muito importante, é 10% do montante total. 50,015 mil ali vai debitar. Exatamente. Outra regra, que é a que vem concomitante, mais independente, aí sim é a questão desses 600 mil reais. E aí todos os indivíduos que oferirem em certos tipos de renda mais de 600 mil reais vão ter que ver se eles vão ter que pagar algo a mais ou não em relação ao imposto de renda, no sentido de se eles já pagaram o mínimo estipulado pela lei ou não. Nesta segunda regra, né, o que eu vou somar? E aí essa lista não é exaustiva, então aqui eu estou resumindo as principais fontes de renda que eu vou somar. Vai ser a renda salarial, vai ser os dividendos,
tanto os dividendos das empresas que são listadas em bolsa, como os dividendos da minha própria empresa, que não é listada. Aquele que tem ações na bolsa, o cliente comprou uma ação lá, pagou dividendo, isso vai entrar na conta. Vai entrar na conta. Vai entrar na conta ganho de capital, que veio de ambiente de bolsa ou balcão organizado. Vai entrar renda de vinda de aluguel na pessoa física, vai entrar os rendimentos das aplicações financeiras no exterior. Então, vai entrar várias coisas. E percebam que o que entra, né, exceto o dividendo, a maior parte é tributada já por alíquotas superiores a 10%. É aí que entra aquele ponto que você comentou, de que talvez ele é um mínimo, então eu já paguei, sei lá, 27,5, depois vai ter feito uma conta para ver se eu já paguei esse mínimo, e aí faz os ajustes. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento. Ganhei R$1 milhão em dividendos, tá bom? De uma empresa, que eu sou sócia. Ganhei R$1 milhão de renda salarial, que eu pago 27,5%. Ou seja, nesse 1 milhão eu já paguei aí cerca de R$275 mil de IR, tá? E ganhei 1 milhão de rendimentos das minhas aplicações financeiras isentas, como LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas, os rendimentos dos fundos imobiliários. Que não são dividendos, são rendimentos. Quando eles estão isentos devido a já terem mais de 100 cotistas, enfim, regras específicas. As regrinhas da pessoa física bonitinha. 1 milhão que eu ganhei nisso. Nesse ano eu ganhei 3 milhões. Mas o governo não quer olhar para esses 3 milhões, ele vai olhar para 2 milhões. Porque os rendimentos que são isentos, exceto os dividendos, que é o foco da lei, Sim, não vão entrar nessa conta para eu descobrir o mínimo de R que eu tenho que pagar. Ponto é muito importante, né? Ativos isentos de imposto de renda não entram na conta. Para facilitar, né? O que a gente... o que entra e o que não entra? É ativo isento de imposto de renda? Não vai entrar na conta. Exatamente. E aí, então, eu vou olhar para 2 milhões. 2 milhões, 1 milhão dos meus dividendos, 1 milhão da minha renda salarial. É o que vai formar a minha base de cálculo desse imposto de renda mínimo. 2 milhões é maior do que 1 milhão e 200 mil. Sim. Vou aplicar uma alíquota de 10% em cima disso. Então, o mínimo que eu teria que pagar de IR nesse ano seria R$200 mil, 10% desses 2 milhões. Sim. Tendo esse valor, agora eu vou ver quanto eu já paguei. E eu já paguei cerca de 275 mil na minha renda salarial. Ou seja, eu paguei mais do que o meu mínimo. Então, a lei, neste meu exemplo, não me afetou. Isso eu cruzo lá no começo que você falou, né? É o mínimo de imposto que eu deveria pagar. Exatamente. E eu já paguei o meu mínimo. Mas aí eu não vou ter nenhuma restituição, porque onde eu paguei é em cima da minha renda salarial. E tinha uma base, eu tinha um mínimo para pagar. Igual. Se eu não pagasse o mínimo, eu tinha que recompor. Já paguei o mínimo, mas a regra diz que eu tinha que pagar 27,5 lá, porque era o salário da pessoa, então não ajusta nada, não recebe nada, não restitui nada. Exato. Só que agora vamos juntar esse raciocínio com a questão da regra mensal. Sim. Né? Então, aqui nesse meu exemplo, eu sou sócia de uma única empresa que me pagou esse R$1 milhão durante o ano a título de distribuição de dividendos. Se eu peguei e recebi isso proporcional todo mês, significa que todo mês eu ultrapassei os R$50 mil. Sim. E todo mês a pessoa jurídica reteve na fonte 10% disso. Você poderia não ter pago se fossem vários CNPJs, você não teria pago na fonte. Sendo um CNPJ que você está recebendo, paga na fonte. Exatamente. Então, quando eu chegar lá no meu ajuste anual para fazer toda essa conta, se eu recebi proporcional, nesse 1 milhão, eu tive uma retenção de R$100 mil em relação aos meus dividendos. Vou chegar no ajuste anual, minha base de cálculo é a mesma, 2 milhões. O mínimo de IR que eu tinha que pagar é o mesmo, R$200 mil. Eu já paguei 275 da minha renda salarial, então já teria contribuído o meu mínimo, mas eu também paguei R$100 mil de adiantamento aí das minhas distribuições de dividendos durante o ano. Ou seja, aí eu paguei muito a mais do que o meu mínimo. E aí esses R$100 mil que eu paguei em cima dos dividendos, isso sim eu vou receber uma restituição
integral na minha declaração de ajuste anual do ano seguinte. Porque eu paguei mais, eu já tinha pago o meu mínimo e esses 100 mil reais em cima dos meus dividendos eu não teria que ter recolhido. Mas por causa da regra mensal, eu recolhi. Então é importante que as pessoas fiquem cientes das duas regras que andam paralelas e se cruzam lá na frente, né? E aí, obviamente, quando eu tô te ouvindo, eu tô aqui lembrando a gente já tá em abril, quase maio, de todos os trâmites que as pessoas ficam imaginando fazer para tentar pagar menos ou não pagar. Há que se tomar cuidado. Na minha opinião, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, enfim, 100% das pessoas estão pensando nesses trâmites, o que significa que a Receita Federal também pensou, né? Essa aqui é a grande verdade. 100% da Receita está pensando de como não deixar esses trâmites acontecer. Exatamente. E é um momento que, enfim, a gente está tendo tecnologia, o cruzamento de dados vai aumentar, a capacidade para esse cruzamento de dados vai aumentar, é algo que a Receita Federal vai querer investir, está investindo já. E essa questão dos dividendos é justamente onde eles querem pegar. Então eu acho que vai ter sim um olhar com bastante lupa, bastante de perto de tudo isso. E a gente tem que lembrar que o que eu faço hoje no Brasil, eu sou cobrado daqui 5 anos. Exato. Então, imaginar o que eu vou ter de tecnologia aí daqui 5 anos e etc. Por isso que é importante olhar caso a caso, né? Não adianta não existe uma fórmula mágica. Eu quero deixar isso muito claro. Há que se tomar muito cuidado com as fórmulas mágicas que têm sido apresentadas. Não há fórmula mágica. É necessário olhar caso a caso, porque em qualquer coisa que a Receita te pegar pode dar um problema gigantesco. Por isso que eu quero chamar todo mundo, se você tem dúvida, procure o seu assessor. Ele pode te ajudar chamando o time de Private Banking da Alta Vista, te ajudando a escolher um advogado para que você não tenha problemas com a Receita. Não é isso que a gente não quer problemas com a Receita. Então, eu já agradeço a doutora Daniela por mais uma vez estar aqui com a gente. Dani, muito obrigado. Muito obrigada, Orlando. Obrigada, Alta Vista. É sempre um prazer. A gente traz diversos ângulos para que você tenha o seu ponto de vista. Até mais!